Olá, galera! Preparados para entender o que está acontecendo nos bastidores do STF? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão no centro do maior escândalo envolvendo o Supremo Tribunal Federal. E não estou exagerando, os próprios jornalistas da Globo News estão chamando isso de inusitado, sem precedentes e preocupante. Vamos aos fatos. 129 milhões em contrato entre a esposa de Moraes e o Banco Master. 12 bilhões em fraude investigada pela Polícia Federal. 6 ligações de Moraes para o presidente do Banco Central no mesmo dia. E agora, uma cariação convocada por Toffoli para o dia 30 de dezembro. Neste vídeo, você vai ver toda a cobertura da Globo News sobre o caso e sim, até eles estão sendo obrigados a falar, porque o escândalo é grande demais para esconder. Vamos analisar cada detalhe e entender por que esse caso pode mudar completamente o cenário político do Brasil. Deixa seu like se você quer transparência no STF. Se inscreve no canal para acompanhar todos os desdobramentos dessa investigação. E compartilhe esse vídeo, quanto mais gente souber, melhor. Vamos lá! Uma terça-feira, uma acariação sobre aquele caso que apura desvios envolvendo o Banco Master. Toffoli quer confrontar todas as versões sobre a tentativa de compra do banco de Daniel Vorcaro pelo BRB, que é o Banco de Brasília. Vou chamar o Márcio Falcão em Brasília, que ele está acompanhando e tem os detalhes para a gente, né, Márcio? Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Sadi, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa audiência ela foi determinada por iniciativa do próprio ministro Dias Toffoli. Não houve ali um pedido da Polícia Federal e ela vai ocorrer antes mesmo até de depoimentos individuais dos investigados. Vão ser ouvidos, além de Daniel Vorcaro, que é o presidente do Banco Master, o Ailton Aquino, que é o diretor de fiscalização do Banco Central, e também o Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, o BRB. Essa audiência vai ser por videoconferência no próximo dia 30 e ela vai ser conduzida por um juiz do gabinete do ministro Dias Toffoli e também acompanhada pela Polícia Federal. Esse juiz vai fazer perguntas que serão ali elaboradas pelo ministro. E o ministro quer saber ali, entender melhor como se deu, como essas 3 instituições acabaram descobrindo os problemas de liquidez do Banco Master e também a fraude de 12 bilhões de reais em créditos falsos. O ministro quer saber quais foram as providências que foram tomadas e entender ainda por que o BRB acabou ali seguindo com essa operação para a compra do Banco Master, que era avaliada ali em 50 bilhões de reais, mesmo após alertas de que havia problemas na solidez do Banco Master. E esses alertas já teriam sido identificados e já circulavam no mercado há mais de um ano. Vale lembrar, Sadi, que essa investigação começou aqui na Justiça Federal de Brasília e no mês passado o ministro Dias Toffoli ele acabou centralizando essa investigação no Supremo Tribunal Federal. Ele decretou o sigilo, que já havia também ali pela Justiça Federal, e determinou agora, há 2 semanas, a retomada das investigações. Ou seja, a Polícia Federal pode já começar a retomar ali a análise de material apreendido e outras diligências. Sadi. Márcio, muito obrigada pelas suas informações. Márcio Craque, de Brasília, sabe tudo do judiciário. Volto sempre. O ministro Alexandre de Moraes divulgou uma nova nota negando ter feito pressão a favor do Banco Master e disse que o escritório da esposa dele não atuou na tentativa de compra pelo BRB. Merval, então são 2 notas, assim, a gente está acompanhando, temos feito aqui essa cronologia do caso Master para mostrar os fatos que precisam ser explicados, episódios que ainda não têm resposta, e agora esse novo que é a acariação. Já falo disso. Queria começar comentando pelas 2 notas divulgadas pelo ministro ontem. Eu mesmo disse que queria ver o ministro dizer claramente que nunca conversou sobre o Banco Master com o Galípolo. E ele acabou dizendo 3 dias depois, é uma dificuldade danada para dizer a verdade, mas a partir do momento que ele fez isso, você tem que acreditar. Se for provado que ele está mentindo, aí a gravidade triplica, né? Mas o problema é que continuam muitos furos. As reuniões que ele disse na nota terem acontecido com o Galípolo não estavam na agenda. Depois entraram depois da agenda, depois do que recentemente. Foi atualizada, né? Foi atualizada, aí tem que saber por que foi atualizada e não registrada normalmente no dia. E surgem novas informações. O Estado de São Paulo, a Eliane Cantanhede, dizendo que ele falou 6 vezes num dia com o Galípolo. Então, acho que essas coisas ainda vão se desdobrar. Uma maneira simples de resolver esse caso era o Galípolo dizer, realmente eu nunca conversei com ele sobre isso, até agora não disse, ou
ele abrir mão do sigilo telefônico dele e provar que nunca telefonou para o Galípolo, ou nunca telefonou 6 vezes para o Galípolo, essas coisas precisam ficar realmente claras. Enquanto tiverem buracos, é ruim para todo mundo, né? Então eu acho que essa questão ainda vai ser muito discutida, e vamos ver como é que as coisas acontecem. Você consegue explicar, Dani, para o nosso assinante, qual é o papel do Banco Central nessa liquidação do Banco Master? O Banco Central, como regulador do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, como regulador do sistema bancário, ele tem, entre as suas obrigações, realizar a liquidação de um banco. A liquidação de um banco é a situação mais gravosa, porque o Banco Central poderia nomear um interventor e tentar salvar o banco. Mas o Banco Central considerou, depois ali de um longo período, que a situação do Banco Master era tão grave que a liquidação era o melhor caminho. A liquidação envolve interromper imediatamente as atividades do banco. O Banco Central considerou que você precisava pôr um termo no que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? O Banco Master estava levantando recursos em excesso, utilizando justamente as garantias do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, que é alimentado com recursos dos próprios bancos. E, claro, os bancos maiores colocam mais recursos no FGC. Pausa estratégica aqui, galera. Vocês acabaram de ouvir sobre a acariação marcada para o dia 30 de dezembro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a urgência? Por quê? Véspera de Ano Novo. Uma acariação serve para confrontar versões conflitantes, certo? Mas aqui está o problema. Ninguém foi ouvido ainda. Não teve. Depoimento individual. Como pode haver contradição se ninguém falou oficialmente? E tem outro detalhe que chamou a atenção de todos os analistas. Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, disse publicamente na semana passada: eu tenho tudo documentado, todas as conversas, todas as mensagens, podem me chamar que eu esclareço tudo. Toffoli não chamou ele, chamou o diretor de fiscalização, justamente a pessoa que descobriu a fraude e decretou a liquidação do banco, a pessoa que os grandes bancos estavam pressionando para não agir. Isso faz sentido para você? Porque para mim, não faz. Agora você vai ver as notas oficiais que Alexandre de Moraes divulgou tentando se explicar. E olha, até a Globo News está questionando essas explicações. Continua comigo. O Banco Master oferecia 140% do CDI, que é uma taxa super alta. Isso, na prática, tinha o objetivo de atrair poupadores, atrair recursos rapidamente, alavancando justamente a capacidade do banco de realizar negócios. Para piorar, o Banco Central detectou ali a realização de algumas fraudes, ou seja, o Banco Master, para justificar essa alavancagem excessiva, estava considerando ativos que não eram exatamente ativos. Estavam considerando papéis recebíveis que não tinham a qualidade adequada para aquele tipo de operação. Então, quando o Banco Central decide pela liquidação de um banco, ele decide pelo encerramento do banco. Liquidação significa que você vai liquidar os ativos e vai cobrir os passivos. Liquidar os ativos significa que você vai vender ativos que o banco tenha, propriedades, você também vai cobrar aqueles que devem ao Banco Master, você vai transformar isso em dinheiro e com esse dinheiro você vai honrar os passivos, vai cobrir as dívidas do Banco Master. É claro que esse é um processo lento, normalmente leva alguns anos, mas é uma ação muito forte do Banco Central por considerar que havia a necessidade de interromper a atuação do Banco Master, que era vista como danosa para o equilíbrio do sistema financeiro nacional. Então, quando há um debate, puxa, o Banco Central deveria liquidar ou não liquidar, eu já ouvi muita gente durante esse processo e eu não vi ninguém dizendo que o Banco Central se precipitou. Eu vi gente dizendo que o Banco Central demorou. Só o ministro do TCU. Só o ministro do TCU levantou a possibilidade do Banco Central ter se precipitado na liquidação. Nenhum Banco Central gosta de liquidar banco nenhum. É uma atividade que acaba gerando ali tensionamento no mercado, acaba gerando problemas. Mas o que se observava já há vários anos é que o Banco Master estava tendo um comportamento oportunista. É claro que você tem ali a argumentação, e teve a argumentação, de que o Banco Master estava sendo perseguido pelos grandes bancos porque estava incomodando. Não é bem assim. O Banco Master estava tendo uma atuação oportunista através do FGC alimentado pelos grandes bancos para poder se alavancar e, consequentemente, tentar ampliar os seus negócios e as suas possibilidades de negócios. Eu perguntei isso porque um dos alvos aqui dessa acariação
é o diretor de fiscalização do Banco Central. É o responsável. Que era onde eu queria chegar com você, para explicar qual é a função dessa diretoria num processo como esse de liquidação. Num processo de liquidação, a diretoria de fiscalização acaba decidindo pela liquidação. Como o próprio nome sugere, da diretoria dele, ele é responsável pela fiscalização do sistema bancário nacional e, consequentemente, entre as funções de liquidação, de fiscalização, pode estar ali definir uma intervenção, nomear um interventor para tentar salvar um banco ou tentar efetuar uma liquidação. Certamente, nessa cariação, você vai ter outros aspectos associados à fiscalização, como, por exemplo, os indícios e elementos de fraude que foram levantados e que foram encaminhados, inclusive, para investigação pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. O que a gente está acompanhando esse caso, esses desdobramentos de algum tempo, eu conversando com muita gente que acompanha a investigação, a palavra usada foi essa que você citou agora na abertura. É, no mínimo, inusitado. Porque, primeiro, o ministro Dias Toffoli, como explicou o Márcio Falcão, pediu, ninguém pediu, foi o ministro que pediu, ou seja, foi um ato de ofício, não foi um pedido da polícia, não foi uma decisão da PGR, foi um pedido do ministro Dias Toffoli. Então, quem está acompanhando a investigação ficou surpresa. E não há contradição nenhuma ainda com nenhum deles depois. Sim. Né? As contradições eventuais aparecem no noticiário e tal, Sim. mas oficialmente não há. Então, a cariação não tem muito sentido por causa disso. Ele tinha que primeiro ouvir as pessoas para depois achar que estava uma coisa confusa e fazer a cariação. É por isso que quem acompanha a investigação ficou surpresa e também com a data, porque é um caso que a gente viu, são muitas perguntas no ar, né? Então, assim, você tem um caso que começou a ser investigado e aí o ministro Dias Toffoli puxa para si todo o caso, baseado num contrato que foi achado na casa do Vorcaro, que não era o alvo da investigação, que seria uma transação imobiliária que não foi concluída, e aí, por isso, uma pessoa com prerrogativa de foro, então sobe para o Supremo. Isso já foi o primeiro movimento inusitado por parte de quem acompanha a investigação, e aí eu não estou falando de advogado, porque como eu contei aqui à época, os advogados estavam comemorando essa decisão, era só acompanhar o termômetro nos bastidores dessas defesas com quem eu converso, enfim, isso era público, eles estavam comemorando a decisão de subir para o Supremo. Primeiro movimento. Depois, aí teve o movimento do sigilo máximo, também inusitado. Você tem ali, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí o ministro Dias Toffoli, há uma semana, diz, não, pode voltar a investigar, tudo tem que passar por ele, né? Mas eu quero ouvir, eu quero depoimentos. E aí vem essa cariação, essa decisão da cariação no dia 30. Recapitulando os 3 pontos principais até aqui, porque essa história está ficando complexa demais. Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, mantinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Isso dá 3 milhões e 600 mil por mês durante 3 anos. Qual era o serviço prestado? Até hoje ninguém conseguiu identificar. O objeto do contrato continua um mistério. Segundo Alexandre de Moraes, contatou Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, pelo menos 6 vezes em um único dia, para tratar de assuntos relacionados ao Banco Master. A versão oficial foi sobre Lei Magnitsky, mas a jornalista Malu Gaspar do Globo mostra a documentação de que houve conversas específicas sobre o Banco Master em outras ocasiões. Terceiro, essas reuniões não estavam nas agendas públicas do Banco Central, só foram incluídas depois que o Globo publicou a reportagem revelando os contatos. Por que esconder se era tudo oficial e transparente? Agora vem a parte que eu considero a mais importante desse vídeo. A explicação técnica de como funciona a liquidação de um banco e por que essa cariação do Toffoli está sendo questionada até por gente que acompanha investigações há 30 anos. Presta muita atenção nessa próxima parte porque ela é fundamental para entender o tamanho do problema. Dia 30 de dezembro, qual é a urgência disso num processo que está rolando já há muito tempo? Isso que as pessoas com quem eu tenho conversado têm se perguntado, mas do que se trata exatamente essa cariação? Porque é isso, um dia para acabar o ano de uma investigação que está correndo há um tempo, já meses, sim, tem alguma coisa, só se tiver alguma coisa que a gente não tem acesso. A gente realmente não tem acesso porque está sob sigilo. Mas assim, do que se trata? Vai entrar em recesso, né? Pois é. Rapidamente. É muito inusual, né? O Supremo Tribunal Federal convocar uma acariação entre um banco, que na prática está passando por um processo de liquidação, e a autoridade fiscalizadora. Quer dizer, a autoridade fiscalizadora decidiu... Já tomou a decisão. Já tomou a decisão. O Supremo quer reverter essa decisão de liquidação, que tem ali um embasamento técnico. O Banco Central tem poder para isso. Tem poder para nomear uma intervenção e tem poder para nomear uma liquidação. E do ponto de vista técnico, não há nenhum elemento que sugira uma suspeição sobre a decisão que o Banco Central tomou, que para a esmagadora
a maioria, quase a totalidade de todos que olham, você observa que foi uma decisão correta. Talvez os únicos que não concordam são justamente os liquidados. E interessante que o Galípolo, há uma semana, deu uma entrevista dizendo isso, que havia muito boato de que havia pressão sobre o pessoal técnico do Banco Central. Sim. E aí ele disse, não, ninguém precisa chamar ninguém, eu vou. Se precisa conversar, eu sei tudo, gravamos tudo. E o Toffoli não chamou ele, chamou o diretor de fiscalização. É também estranho, né? Porque se há boatos de que está havendo pressão contra a diretoria ou os funcionários, e o presidente do banco diz, me chama que eu explico. E ele não chama justamente o diretor de fiscalização. O diretor de fiscalização foi muito pressionado a não fazer o que ele fez, né? Inclusive com movimentações no Congresso também muito inusuais para tentar, de alguma forma, mexer na autonomia do Banco Central. O presidente e os diretores do Banco Central têm autonomia para agir da maneira como consideram correto. Acho que todo mundo é passível de investigação. Acho que as pessoas, não só quem não está no serviço público, mas principalmente quem presta contas à sociedade. Quando parece que você tem um movimento para blindar, para dificultar a investigação, é óbvio que as pessoas começam a estranhar. Por que tanta blindagem? Por que tanta proteção? Por que tanto atraso? Por que tanto obstáculo? Né? Assim, é simples. Você tem um caso de um banco que o Banco Central está dizendo que fraudou, tem fraude, está liquidado, vamos resolver, vamos investigar. Tudo que for fora desse script tem que ser questionado. Então, assim, acho que eu sempre disse, o caso Master tem muito mais perguntas do que respostas por parte das pessoas que deveriam estar em busca das respostas. Porque essa coisa de jogar tudo para misturar e tudo junto misturado na confusão, jogar na confusão, é uma tática que a gente conhece. É antiga, de quem não quer avançar e esclarecer e jogar transparência em casos de investigação. E nós temos casos muito emblemáticos de intervenção em bancos acontecidos anteriormente. Sim. Uma boa, o Banco Econômico, o Banco Nacional, que era da família das netas do Fernando Henrique, que era o presidente, e as coisas aconteceram normalmente, né? Teve uma discussão lá no início que era se o melhor teria sido fazer a intervenção ou a liquidação. Mas até essa discussão caducou quando os números foram aparecendo mesmo, viram o tamanho da fraude, o quanto estava sendo utilizado do FGC, que é quase como se falasse assim, o Banco Central não tinha outra saída senão decretar a liquidação mesmo, a intervenção não seria nem suficiente. E a história da cariação, que chama atenção, é que uma cariação, ela pressupõe, primeiro, duas versões conflitantes, que precisam ser dirimidas, e segundo, que haja algo na iminência de acontecer, por isso tem que ser marcada logo, por isso tem que ser marcada na véspera do Réveillon, para que se esclareça tudo logo, o que torna tudo um pouquinho mais estranho, né? Ou para jogar na confusão. Ou para jogar na confusão. As pessoas que acompanham a investigação têm me relatado como um cenário possível. Não tem como você descartar esses cenários. Porque do que se trata é você colocar mais... Repito, não existe blindagem para investigar ninguém, em nenhuma instituição. Todas estão sujeitas, tem que dar explicação, o diretor de fiscalização tem que se explicar, tá tudo certo. Nós não sabemos o que aconteceu de fato. Então a investigação está aí para isso. Mas você precisa investigar todo mundo que está envolvido. Não você escolher um ou outro. Então isso realmente chamou a atenção também. A escolha, não estou falando nem do Ailton, porque como o Daniel acabou de explicar, eu fiz questão que faz a diretoria de fiscalização. Estou falando daqui para frente. O que vem por aí? Se escolher quem ouvir, se escolher quem investigar porque é isso, quem decide tudo agora é o Supremo. E a cariação pressupõe uma dúvida, um estranhamento. Alguém está mentindo. A cariação é para esclarecer quem diz a verdade e quem está mentindo. Então, na teoria, o ministro Toffoli está duvidando de que o Banco Central tivesse realmente razões para intervir no banco. Fechar o banco. Essa só pode ser a conclusão, né, que se chega. Bom, daqui a pouco a gente fala mais desse assunto aqui. Deixa eu trazer outra notícia que é a seguinte. Então é isso, pessoal. Vocês acabaram de ver a cobertura da Globo News sobre o caso Banco Master. E olha, eu preciso destacar algo importante aqui. A própria Globo está dando apenas pequenos trechos dessa reportagem. Por quê? Porque a repercussão é gigantesca. E eles estão sendo obrigados a cobrir, mas vocês perceberam que eles rapidamente mudam de assunto, colocam outras pautas, tentam minimizar o escândalo. Esse é o maior caso de possível conflito de interesses envolvendo o Supremo Tribunal Federal em décadas. E a grande mídia está tratando isso como notícia secundária. Enquanto isso, nossos vizinhos no Chile acabaram de aprovar o impeachment de 3 ministros da Suprema Corte, por irregularidades muito menores que essas. 3 ministros afastados por decisão do Senado chileno. E aqui no Brasil? Silêncio.
O Senado Federal não se manifesta? Qual senador do seu estado está cobrando explicações? Qual parlamentar que você elegeu está exigindo transparência? Porque argumentos jurídicos existem, precedentes internacionais existem, evidências documentadas existem. Por isso, eu preciso da sua ajuda. Deixe seu like neste vídeo para que ele alcance mais pessoas. Quanto mais brasileiros souberem dessa história, mais difícil será ignorá-la. Compartilhe nos seus grupos, mande para aquele amigo que precisa entender o que está acontecendo. Se inscreva no canal porque esse caso está longe de terminar. Vou continuar acompanhando cada desdobramento dessa investigação. Deixa aqui nos comentários sua opinião. Você acha que vai dar em alguma coisa ou vai ficar em pizza como sempre? Um Feliz Natal para todos vocês e até o próximo vídeo. Estamos juntos!